Como é que tá agora? Já tá no ar. Cadê a música, gente? Pra você poder ver se tá ok. A música está normal. Muito bem, boa noite. Tivemos aqui um problema técnico, né? Estamos de volta de novo com a live aí, bate-papo com o Falcão. Aí a nossa técnica já está do lado aqui conferindo se está tudo ok. Estamos voltando lá. Então, meu amigo Will Johnny, tudo que é feito ao vivo sempre dá um errozinho, né? Então a gente está de volta no ar. Eu vou fazer a pergunta de novo, poder o negócio ficar completo, né? Sim. Me conta de onde seus pais tiraram este nome parecendo americano. Falcão, é um nome diferente, é realmente um nome diferente, um nome ímpar, mas na minha casa todos os homens têm um nome iniciado com W. Sim. Né? Eu, caçula da família, e meus pais muito simples, família muito pobre, mas sempre procuraram ali discutir sobre essas questões, e o fato é que eu não sei qual é realmente a origem desse nome. Se é de bolsa. Loja Brasil, nacionais e importados. Aumenta o volume dele, meu. Loja Brasil, nacionais e importados, ali na Avenida Armando Fajardo, número 4721, ao lado da Farmácia Barros, sua melhor opção em presentes. 99956-3272. FF Segurança, monitoramento e consultoria, 988-74-3674. E vamos continuar aqui o bate-papo com o nosso amigo Will Johnny. Você já trabalhou fazendo jornal em rádio e agora está atuando como escritor, né? Além desse livro que você lançou, A Máquina que Vomitava Vozes, você é autor de quais literaturas? Na verdade, Falcão, eu não sou iniciante na literatura. Eu já lancei quatro livros, sendo Um Vate em Poesias, Saudade Se Tem, Uma Cidade em Estado de Coma, que é um romance, e agora A Máquina que Vomitava Vozes. Então, desde novo, desde a adolescência, eu tenho uma paixão muito grande pela literatura. Eu disse inicialmente na minha fala aqui que eu sempre fui uma criança muito simples, muito pobre, um adolescente que sempre lutou para ir buscar os melhores caminhos da vida. E eu sou natural de João Monlevade, e eu sempre, desde menino, sempre frequentei a biblioteca pública. Então a biblioteca pública na Praça 7, no prédio da Praça 7, eu sempre estava lá, quase todos os dias eu estava lá, lendo as fábulas de La Fontaine, lendo as literaturas brasileiras e estrangeiras. Então sempre me dediquei à literatura e sempre gostei de escrever. Sempre participei de festivais da canção, concursos de poesias, de grêmios literários. Então minha vida na área literária praticamente foi a vida toda até aqui. Este último trabalho, A Máquina que Vomitava Vozes, o que este livro fala? Ele narra a história de quê? A Máquina que Vomitava Vozes é um livro que é uma ficção. É um romance urbano de ficção, e é um livro que nós submetemos ao Conselho Editorial da Editora Viseu do Paraná. A Editora Viseu é uma das maiores editoras do país, e é um livro que o Conselho Editorial aprovou e está lançando agora o pré-lançamento desse livro. O pré-lançamento terminou anteontem em nível nacional, e o lançamento em nível nacional ele começa hoje, exatamente hoje. A Editora Viseu lança em nível nacional, tendo como parceiros grandes forças, como a Amazon, como o Kindle, como Americanas, Shoptime, Submarino. Então, se você abrir, por exemplo,
o site da Amazon ou da Kindle, que é um braço da Amazon na literatura, você vai ver lá que o livro A Máquina que Vomitava Vozes já está lá à venda. Antes estava na pré-venda, mas ele estava à venda. E a partir de agosto, esse livro que está sendo publicado para todo o Brasil, pela editora Viseu, em língua portuguesa, ele vai ser editado a partir de agosto também em espanhol e em inglês, porque a Viseu está levando esse livro nosso, de Monlevade, para o mundo. Está levando esse livro para a Europa, para os Estados Unidos e Canadá. Então é um livro que traz, pelo menos nessa primeira parte, uma elucidação da história. A Máquina que Vomitava Vozes mostra que muita coisa que nos foi contada através da história até oficial, muita coisa ficou descoberta, encoberta. Né? Algumas coisas foram descobertas e outras ficaram encobertas. Então a Máquina que Vomitava Vozes, ela vem revelar o que realmente aconteceu na história, boa parte da história do Brasil e boa parte da história mundial. É um livro fascinante, é um texto interessante que nós levamos bastante tempo para escrever e é um sonho realizado. E vamos mostrar, porque na verdade a filosofia, a filosofia não tem que responder às coisas, mas ela tem muito que questionar. Então a Máquina que Vomitava Vozes, ela traz ao bojo filosófico muitas questões que levam à reflexão, levam a pessoa a pensar. Então esse é o objetivo do livro, e é um livro muito rico em termos de pensamento, e isso é muito importante para os nossos leitores, Falcão. Ô Will, o que te levou realmente a escrever este livro? Falcão, uma certa noite, eu vim do Vale do Aço dirigindo, num domingo à noite, sozinho, eu vim dirigindo e eu estou observando as luzes dos carros que passavam contra mim na rodovia. Eu observava as luzes das cidades mais altas do Vale do Aço, aqui de Piracicaba e Monlevade, e ficava observando e comecei a pensar, falei, gente, na verdade, alguma coisa de diferente deve acontecer nesse mundo. Na verdade, nós temos vozes soltas pelo ar. Então eu comecei a pensar naquilo que tudo que a gente fala está solto pelo ar. Nós não temos tecnologia suficiente para capturar essas vozes e transformarmos essas vozes. Então a Máquina que Vomitava Vozes, ela nasceu daí. A partir dali eu liguei o gravador e comecei a falar, a gravar sozinho ali no carro, dirigindo, comecei a gravar, entendendo que nós poderíamos montar o esqueleto desse trabalho literário, dessa obra literária, em que nós iríamos criar uma máquina que tinha uma tecnologia que capturasse as vozes que estão soltas no ar, e essas vozes iriam revelar quais são as verdades da história que nos contaram, bem diferente daquilo que nos foi mostrado até agora. Então o livro ele nasceu assim, dessa inspiração, de poder ter uma tecnologia que capturasse essas vozes e revelasse para algumas pessoas o que realmente está acontecendo no mundo de hoje e também não só no mundo do porvir, mas do que aconteceu no passado também. Então a máquina, fundamentalmente, ela captura as vozes que estão no ar da história que aconteceu e vários tópicos da história do Brasil, história mundial também, e revela para as pessoas o que realmente aconteceu nos bastidores das informações e muitas coisas diferentes do que foi noticiado através do jornal, do que foi noticiado através da televisão, do rádio e através até das literaturas oficiais que temos mundo afora, Falcão. Muito bem. E lembrando, né, Will, que quem está nos assistindo hoje pode falar. Vamos, temos aqui com o Falcão 3 exemplares do livro A Máquina que Vomitava Vozes. Você pode mandar uma mensagem para cá, pode mandar a sua mensagem para cá, que o Falcão vai estar sorteando para os internautas dele aqui, vai estar sorteando aqui 3 livros, 3 exemplares do livro A Máquina que Vomitava Vozes. Pode mandar sua mensagem para cá, eu quero o livro A Máquina que Vomitava Vozes, pode mandar uma mensagem, Falcão ao final
vai estar sorteando aqui e você pode pegar o livro com ele. Está aqui com a gente a máquina que vomitava voz. Muito bem. Eu vou cobrar dele essa propaganda aqui. Não vou deixar de graça não, bobo. Esse homem é inteligente demais. Eu vou dar uma boa noite, Will, para as pessoas que já estão nos acompanhando do outro lado. O meu amigo, o Edson Luiz Jacon. Boa noite. Obrigado pela presença. César Gandra, uma boa noite para você, meu amigo. Estará conosco aqui na quinta-feira também, falando um papo sobre família, um bate-papo entre família. César, um cara muito inteligente, gosto demais dele. Nosso amigo Marlon Silva dos Santos. Boa noite, amigos. Forte abraço. Daqui uns instantes estarei novamente com você, Falcão. É um prazer falar contigo. Carla Braga, boa noite para Falcão e para o Will. Boa noite para você também, Carla. Carla Braga também manda falar com o Will para me dar um livro de presente. Eu mereço, Cacá. Vamos estudar essa situação, viu, Carla? E vamos lá. Arte Móveis Planejados, cozinha, dormitório, montagem comercial, área de serviço e banheiro. 3851-4705. Total Volks, peças seminovas, ali na Avenida Getúlio Vargas, número 6.551, no bairro Santa Bárbara. 3852-3679. Castanhas Cíntia Gandra, castanhas naturais e carameladas. Faça já sua encomenda, 99362-9130. E vida que segue, hein? O Will tá aqui já ansioso para a próxima pergunta. Parece que ele tá gostando do que eu aprendi com ele. Se ele sentir mal aqui, ó, culpado é ele mesmo. Sou aluno. Em quais profissões, Will, você já atuou e atua hoje em dia? Falcão e internautas que participam conosco. Eu, desde novo, eu disse que eu vim de uma família muito simples, muito pobre. Desde novo eu fui engraxate, hoje quase não se vê engraxate. Eu fui vendedor de pão, fui vendedor de pastel, eu estudei no Senai, eu estudei curso técnico, eu estudei jornalismo, estudei ciência política. Então eu fui desenvolvendo o meu trabalho e desde novo sempre trabalhei, sempre estudei. Às vezes eu fico observando alguns jovens lamentando e achando difícil ter que estudar todo dia e não sei o que e tal. E nada me arrancou pedaço, sabe? Sempre trabalhei, sempre estudei. Cheguei aos 60 anos de idade esse ano e sempre trabalhei, sempre estudei e lutei, fui jornalista em rádio, fui jornalista em jornal, em revista, eu fui desenhista na então Belgo Mineira, então já fui técnico em área de manutenção elétrica na Uzi Minas, em Ipatinga, então eu já tive uma gama de profissão, mas a que eu me apeguei, me agarrei mesmo e na qual eu me formei academicamente foi na comunicação social. E é o que eu faço até hoje. E bem, né? Você, até 6 meses atrás, estava trabalhando com a ex-prefeita Simone Moreira. Você era considerado como braço direito dela. Isso é verdade? E se for, o que você realmente fazia que era tão importante para a administração dela? Na verdade, eu não era um braço direito da prefeita Simone Moreira. Eu era um dos assessores, como o prefeito Laércio, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, como o prefeito Laércio tem a assessoria dele hoje, a prefeita Simone tinha os assessores dela. E eu era um assessor de comunicação, que é uma área que a gente gosta muito, e sempre procurei ajudá-la a desenvolver um trabalho dentro das limitações, a desenvolver um trabalho por bom levade. Então a prefeita Simone Moreira, ela sempre foi uma pessoa muito séria, muito determinada, e dentro das limitações financeiras, inclusive do município, ela, tenho certeza, que procurou fazer o que pôde fazer por bom levade, Falcão. Então, não existe nada de especial, não existe varinha mágica, não existe varinha de condão, e nós estamos vendo isso no passado e hoje, não existe uma varinha de condão para se transformar qualquer situação. Então, a prefeita Simone Moreira é uma pessoa pela qual eu tenho há muitos anos uma amizade. Mandar um abraço para ela, um abraço ao marido dela, ex-prefeito Carlos Moreira, que trabalhou muito também por essa cidade enquanto prefeito, 2 mandatos. Então, nós
pudemos fazer dentro das limitações, como todos os prefeitos da história de Monlevade. Eu acho que cada um dos prefeitos que passaram por Monlevade, cada um fez o que pôde, cada um fez sua parte. Ninguém se elege e quando se elege fala assim, eu estou me elegendo para não fazer nada por Monlevade. Não é verdade. Cada prefeito fez a sua parte, deu a sua contribuição, e se João Monlevade chegou aonde chegou até hoje, foi graças à contribuição de cada prefeito de variados partidos que passaram pela administração municipal. Muito bem. O que levou Dr. Laércio e Fabrício a vencerem a eleição, em sua opinião? Na minha opinião, o que levou Fabrício e Laércio e Fabrício a vencer a eleição é o mesmo que levou Wilson Varenga a vencer a eleição, levou Germino Loureiro a vencer a eleição, Antônio Gonçalves a vencer a eleição, Dr. Lúcio Flávio a vencer a eleição, Carlos Moreira a vencer a eleição, Laércio a vencer a eleição, Leonardo Diniz a vencer a eleição, Teófilo Torres a vencer a eleição, Simone Moreira a vencer a eleição, Gustavo Prandini a vencer a eleição. Então o fator é o mesmo, é o voto. Nós podemos observar que não se trata de uma maioria absoluta de votos, mas se trata de uma maioria proporcional. Se nós temos 33%, 34% dos votos válidos para um prefeito, isso não é mais do que 50%, portanto não representa maioria absoluta, representa maioria simples. E a democracia é isso, a regra do jogo é essa, respeitar o voto da maioria proporcional. Então, o Laércio e o Fabrício, junto com o seu grupo político, eles apresentaram uma proposta, apresentaram nomes, e o povo confiou nessas propostas, nesses nomes, ainda mais o Laércio, que já foi prefeito por um mandato, então o povo confiou. Nós tivemos os candidatos aí colocados à mesa para a população escolher, e essa maioria proporcional, essa maioria simples, não a maioria absoluta, optou por eleger Laércio e Fabrício para os 4 anos de governo de Monlevade. Então não existe nada de mais nisso. Nós já vimos pessoas perderem eleições em Monlevade, depois ganhar e depois voltar a perder. A democracia é isso. E um dos princípios da democracia é a rotatividade no poder. Rotatividade no poder é um dos princípios da democracia. Nós não estamos vivendo na monarquia, não estamos vivendo no reinado, no regime absoluto, do absolutismo. Nós estamos vivendo um regime democrático que ainda precisa ser um pouco mais aperfeiçoado, então nós precisamos entender isso. E entender que, uma vez eleito prefeito da cidade, nós temos que desejar que a administração vá bem, para que Monlevade vá bem. A administração indo bem, fazendo o melhor pela cidade, com certeza a cidade vai ganhar muito mais. Então nós torcemos para que a atual administração, assim como as outras passadas, possa ir bem, porque uma vez que a administração vai bem, Monlevade também ganha com isso. Muito bem. Sabendo-se que Simone tinha grandes políticos da região como apoio, como por exemplo, o marido Carlos Moreira, Teófilo Torres, Tito Torres e Mauri Torres, eu e a cidade inteira queremos saber o que realmente aconteceu com ela, que foi tão mal votada. Na verdade, o povo, quando quer proceder a uma mudança, eu falei ainda há pouco que um dos princípios da democracia é a rotatividade no poder, e é mesmo. O povo, quando quer mudar, o povo muda, a força é do povo. Então pode ter João, Maria, Joaquim, todo mundo junto, não tem problema. Pode ter todo mundo junto, forte um grupo político. E o outro grupo pode ter uma outra turma forte também. O povo é que vai optar pelas propostas, o povo que vai optar pelas pessoas. Então, o povo decidiu, na sua maioria, eleger Laércio e Fabrício. Então, a maioria proporcional resolveu optar pela eleição do Laércio. Então, nós precisamos entender que a vontade do povo ela é soberana. A democracia é do povo, pelo povo e para o povo.
Simone ou Carlos Moreira pode chegar de ter uma outra vez uma outra eleição? Pode acontecer. Pode acontecer de outro político se eleger no lugar do Laércio, no lugar de Simone? Pode. Então, isso é preciso ser entendido, que o povo, quando quer efetuar uma mudança, seja pontual ou seja mais ampla, isso acontece. E foi o que aconteceu. Foi uma decisão do povo. Naquele momento, daqui a 4 anos, pode não ser essa a decisão da maioria, ou pode ser de manutenção ou não no poder. Então nós temos que aguardar o desenvolver e saber como é que o povo vai estar avaliando, analisando, e de repente o povo até escolha um outro candidato para eleger que nunca entrou na história, como diz o poema de Carlos Drummond de Andrade. Então pode ser que o povo, nessa quadrilha do poema do Carlos Drummond de Andrade, de repente o povo escolha até um outro nome, que até então não tem entrado na história política de João Monlevade. Então isso pode acontecer. E o povo escolhe o mesmo nome que elegeu e o reelege, ou escolhe um outro nome que vem aí comendo pelas beiradas, ou que já esteja mesmo no bojo político. Muito bem. O nosso programa hoje está sendo diferente, como é a forma de fazer normal, Will, que eu vou dividir aqui os comentários e os comerciais, porque nós que estivemos passando pelo Covid-19, você sabe, a gente não aguenta exposição há muito tempo. Infelizmente, a gente ainda tem aquele cansaço, né? Faz parte dos efeitos, né, do que a gente passou. Pneus Artes, pneus e mecânica em geral, 3851-1151. Residencial Sebastiana, venda de apartamentos e coberturas em ótima localização, com valores que cabem no seu bolso, próximo a 2 supermercados. Plantão de vendas no local, 97115-8849. Supermercados Fraga, matriz em João Monlevade, no bairro Cruzeiro Celeste, filiais no bairro Luanda e São Domingos do Prata, 3852-5292. SL Turismo, locação de vans e doblôs executivas, 98850-9465. Vamos ler mais um pouquinho de comentário aqui e durante a nós vamos lendo. A Carla Braga diz aqui, Will, que nós dois somos vencedores, que Deus abençoou nós dois. Muito obrigado, Carla. Edmilson Tomás. Edmilson, boa noite para você. Este livro eu recomendo, estou lendo. É isso aí, parceiro. Você que é livro dos nossos amigos, você fica de mal de nós, velho. Você tá doido? Esse cara é parceiro nós demais, velho. Edmilson, Carla Braga tá te pedindo um presente. Nós vamos acabar te dando esse presente. Quem sabe você tem a sorte de ser sorteado aqui hoje, tá bom? Vamos ver. Marlon Silva dos Santos. Lembro de Will na época de repórter, na época dos jogos que tinha no estádio de futebol. Bons tempos, hein, meu amigo? Verdade. Edson Luiz Jacon. Boa noite. Por curiosidade, você tem parentes em Curitiba? Eu sou filho de criação de um Tomás. Não. Edson não tem parentes em Curitiba. O meu contato com a editora Viseu, que é do Paraná, Curitiba, capital do Paraná, é um contato meramente comercial, é um contato meramente cultural. Não tenho nenhum grau de parentesco com ninguém em Curitiba e nem no estado do Paraná, em geral. Muito bem, vamos voltar a mais algumas perguntinhas aqui, Will. E daqui a pouco eu leio os outros comentários. Vou ler o comentário de todos, mas nós temos que dividir, porque eu nunca vi tanta pergunta para uma pessoa igual mandaram para esse homem aqui. Algumas o programa tem a criatividade de fazer, eu fiz, sabendo que ele me respondia, que eu conheço a personalidade dele. E outros, o público pediu, eu tenho que fazer. Então vamos dar continuidade. Falando sobre a política de João Monlevade ainda no momento, viu, meu amigo? Sim. Em sua opinião, quais foram os principais erros que a Simone cometeu que foram cruciais para que ela não fosse reeleita? O cidadão, a cidadã que concorre ao cargo eletivo, ele não precisa cometer uma vastidão de acertos e nem uma vastidão de erros para poder se eleger ou perder uma eleição. Não existe isso. Às vezes acontece, por exemplo, de um prefeito trabalhar muito, fazer muito por uma cidade e não ganhar a eleição, não ser reeleito. Nós queremos lembrar que o advento da reeleição,
ele é novo no Brasil. Ele é do governo Fernando Henrique para cá. Antes não existia o advento da reeleição no Brasil. Então a reeleição ela vem do governo Fernando Henrique para cá, quando aconteceu aquela votação de uma emenda no Congresso Nacional. Agora, volto a dizer, a questão de eleger o Laércio e não eleger Simone aconteceu porque o povo queria e quer experimentar um ar diferente, uma outra questão na administração. Alguns vão enxergar erros que realmente existiram, outros vão inventar erros que não existiram, mas vão criar os erros, e outros também vão entender que não houve erros para isso. Então, é o pensamento de cada um, é a visão de cada um, então não se pode afirmar que Simone foi preterida pelos eleitores, pela população, na sua maioria, por ter cometido erros. Não é bem isso, né? Então, cada fase é uma fase, cada estágio é um estágio, cada administração tem a sua bonança financeira ou sua dificuldade financeira, cada administração tem a sua dificuldade em determinados setores ou em vários setores, então tudo isso acontece. E isso não é, digamos assim, um privilégio da administração passada. Isso é uma questão geral que ocorre nos governos. Senão, outros administradores também não teriam perdido a eleição, né? ou concorrido e não ter sido nem mesmo escolhido pela população pela primeira vez. Então, isso acontece. Volto a dizer, um dos princípios da democracia é a rotatividade no poder. E chegou o momento da rotatividade, meu amigo, quando isso acontece, ninguém pede. Então as coisas acontecem mesmo. É aquilo que eu disse, o sujeito foi eleito prefeito e perdeu a eleição, ele pode voltar a ser. O outro que nunca foi e nem foi candidato, não tinha entrado na história, ele pode ganhar a eleição daqui a 3 anos, 4 anos. Então isso é natural de acontecer e nós precisamos encarar a democracia como uma coisa natural. E essas coisas de se eleger ou não se eleger, essas coisas são frutos da democracia. Não tem nada a ver com vastidão de erros ou vastidão de acertos, simplesmente. Tem a ver com a escolha pessoal de cada eleitor. E o voto do eleitor tem que ser respeitado. Então, na sua opinião, você acha que, às vezes, algumas perseguições nas redes sociais contra ela, isso não pode ter interferido? Você acha que isso não mudaria a cabeça das pessoas que estão ali acompanhando e seguindo? Não. Cada um tem a sua opinião política, cada um tem a sua opinião para expressar. O que é política, na verdade? Vamos partir para o lado da ciência. Política, se eu quero colocar um fogão a gás para cozinhar na sala da minha casa, não tem, como diria o vovô, não tem esse macho que vai me fazer mudar de ideia. Eu vou cozinhar no meu fogão a gás na minha sala. É a política que eu adotei para minha casa. Ah, não, meu fogão tem que estar na cozinha. Quem falou com você que o fogão tem que estar na cozinha? Eu acho que o fogão meu tem que estar na minha sala. Então é uma posição política minha. Então assim, aí as pessoas às vezes podem achar, não, mas que comparação mais absurda. Mas é assim que se age muitas vezes lá fora, com comparações absurdas. Então a pessoa, ela tem que entender que posição política, ela difere. Martin Luther King dizia o seguinte, para se declarar guerra, não precisa pegar em arma, basta dizer o que se pensa. Então, quando Martin Luther King expressou dessa forma, perante a marcha sobre Farrakhan nos Estados Unidos, então, quando ele fez essa colocação, ele está dizendo sobre o poder da palavra, sobre o poder do gesto, da postura e da tomada de posição. Então, a política, cada um tem a sua posição. É por isso que um é de partido A, partido B, partido C, outros não são de partido nenhum. Outro, é por isso que existe tanto voto em branco, tanto voto nulo, tanta abstenção. Nós tivemos mais de 20% de voto branco, nulo e abstenção na última eleição. Ou seja, muita gente não quis votar em ninguém. Então, isso também é democracia. Então, os países que têm um regime democrático mais consolidado, as coisas acontecem assim. E há muitos países mais avançados que o Brasil, em que o voto nem obrigatório é. O voto é facultativo.
Então a postura política da pessoa, ela tem que ser respeitada. A opinião tem que ser respeitada. Ah, eu vou ali e vou dar um tiro na cara de fulano porque falou isso. Não, você precisa respeitar a opinião dos outros. Você pode não concordar com a opinião dele, né? É igual a questão de lei. Vamos transgredir a lei? Não. Nós vamos buscar derrubar a lei. Porque lei não se discute, lei se cumpre. Então, nós precisamos entender que a opinião das pessoas precisa ser entendida. Eu posso não concordar com a opinião, não concordar, mas respeitar, eu preciso respeitar a opinião do outro. Muito bem. Com o término do mandato da Simone Moreira, você continua no grupo político do Carlos Moreira ou está aberto a convites para ingressar em outros grupos? Falcão, na verdade, o que acontece, Falcão e internautas que nos acompanham nessa noite, o que acontece é a questão política. Você tem uma posição, não é uma posição meramente ideológica. É como dizia o saudoso poeta Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. Quer dizer, cada um quer uma ideologia para viver, e a vida não é feita somente de ideologias. A vida é feita de princípios, de questões muitas vezes, não só teóricas, mas práticas. Então, se nós formos relacionarmos aqui, você tem muita gente que faz um contraponto com relação à figura do ex-prefeito Carlos Moreira, né? E muita gente faz um contraponto favorável à figura de Carlos Moreira, né? Então, se pedirmos para elencar, mas o que Carlos Moreira fez enquanto prefeito por Monlevade? Né? Então, muita gente vai elencar muita coisa, né? Como a Universidade Aberta do Brasil, o FOP, o ENG, a revitalização do centro educacional, construção do bairro Nova Monlevade. Então, muita coisa, se for relacionar construção do CTI do Hospital Margarida, então vai elencar muita coisa que Carlos Moreira fez enquanto prefeito. E outros vão dizer que a postura dele é política antipática, que a política dele é isso, é aquilo e tal. Então, essas coisas existem mesmo. Agora, as opiniões precisam ser respeitadas. As pessoas não precisam necessariamente gostar do Falcão, amar o Falcão, mas as pessoas precisam respeitar pelo menos a postura do Falcão, a opinião do Falcão. E isso é uma realidade. Muito bem, bolso comercial de novo, chefe. O papo tá produtivo. Aguinha pra ele, porque ele tá falando bastante. Ele precisa de água, hein? É água pra ele. Não, tá tudo tranquilo, Vitor. Fica tranquilo, é que o papo tá sereno. O diretor fica preocupado. Luanda Materiais de Construções, ali na Avenida Armando Fajardo, 3.907. Ali no bairro Luanda, ao lado da Socintra, 3851-3131. Borracharia Santa Bárbara, Rua Ipatinga 166, no bairro Santa Bárbara, 3852-1324. Reis Turismo, fretamento e excursões, fale conosco, 992-41-1798. Cervejaria do Danilo, 98846-0946. Clebinho, aluguel de apartamentos em Guarapari. Pode alugar, gente. É simplesmente só a 50 metros da praia. Super recomendo. A localização lá é ótima. 99455-1855. Táxi da Jerusa, com atendimento em João Monlevade e região 24 horas, hein? 99734-0686. Falcão Turismo e Jasmin Turismo. A sua melhor companhia nos seus melhores momentos. E agora a novidade, né? Jasmin Turismo com sua frota 100% zero, com a chegada de novos veículos. Para quem fala, nas suas linguagens, fala-se ônibus 2 andares, modelo DD. Pode acompanhar a nossa rede social aí, frota 100% nova. E eu estava lá batizando um, faz parte do meu dia a dia. É gostar de dirigir e levar as pessoas para conhecer novos mundos. Então, querendo viajar ou conhecer a nossa frota, ligue para a gente, 98632-0605. Falcão Turismo e Jasmin Turismo. E vamos aqui mais alguns comentários, né? A técnica de lá tá danada. O bastidor aqui tá pesado hoje. Peguei rabo aqui hoje. Além do diretor aqui, nós temos também os bastidores aqui, mas o diretor tem que ficar veiaco. Ele fica ligado em cada movimento. Até no tempo ele tá ligado ali. Ednilson Tomás. Boa noite, Falcão e Will Johnny. Excelente escritor, fui contemplado com este livro, estou lendo e recomendo. Ademir Pedreiro, boa noite. Boa noite, meu amigo Ademir Pedreiro. O Ayrton Santos,
Forte abraço, Will Gomes Nogueira e Falcão. É um prazer ter você por aqui. Fala aí, professor! E vamos continuar. Will, falamos um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Eu mesclei os assuntos para ficar uma coisa bacana para você falar. Eu vou te fazer essa pergunta aqui, sabendo o grande profissional que você é na área da comunicação, que eu sempre respeitei isso, você sabe disso, que eu sempre fui seu fã nesse lado de comunicação. E tento espelhar até minha comunicação em você. Se Dr. Laércio te convidasse para trabalhar com ele, você iria? A questão de torcer por João Monlevade não representa torcer por um partido político. Não significa isso. Eu gostaria de dizer que o Dr. Laércio começa aí o seu governo. Simone deixou a prefeitura num ano difícil, um ano em que a pandemia pegou forte, a pandemia da Covid-19 pegou forte, o ano 2020. Dr. Laércio entra no governo 2021 também pegando uma situação que ainda não está dominada, apesar do cerca de 20% de pessoas vacinadas da população, ainda não é uma coisa dominada, a pandemia não é algo dominado, nós temos muito trabalho pela frente, as pessoas precisam continuar se cuidando, as pessoas precisam continuar higienizando as mãos, usando máscara, mantendo um distanciamento social, as pessoas precisam se cuidar para evitar a infecção do coronavírus. Então, essa questão de dizer se a gente trabalharia ou não no atual governo, eu gostaria de dizer, Falcão, que no ano passado eu passei por uma cirurgia cardíaca, depois passei por uma Covid-19, então a situação de saúde ficou muito abalada. Eu gostaria de dizer para você que hoje, na atual situação, nem se Simone fosse reeleita, possivelmente eu não estaria na prefeitura. Eu gosto de trabalhar fazendo bem a minha função, Então eu não me sinto confortável por responder essa situação, exatamente pelo meu quadro de saúde. Eu realmente não me encontro em perfeitas condições para poder assumir um trabalho de tamanha envergadura como eu assumi durante 4 anos pelo período do governo de Simone Moreira. Seria um prazer muito grande continuar servindo a João Monlevade através da assessoria de comunicação ou da assessoria de governo, que eu também ocupei na prefeitura, mas hoje eu não me sinto uma pessoa com saúde suficiente para me dedicar como João Monlevade merece, Falcão. Muito bem. Will, a população criticou muitas mudanças feitas por Simone Moreira no trânsito de João Monlevade. E hoje, Dr. Laércio voltou o trânsito como era antes. E com isso, agradou a população. Por que acha que Simone insistiu tanto em manter as mudanças, sabendo que a população não aprovava? Quando nós falamos população, nós vamos falar de quem? Quem é a população que agradou e quem é que não agradou? População que agradou a mudança do trânsito ou que ficou descontente com a mudança no trânsito. Então tem que saber o que é realmente população que nós falamos. É uma população ou é um grupo de pessoas que se sentiram preterida por uma consulta, por exemplo, para a mudança do processo? Então, eu não sei, eu acho que não foi feito, ninguém fez ainda uma pesquisa aprofundada que fizesse um raio-x de modo geral com relação à questão do trânsito. Mas o fato é que se houve uma mudança, houve também uma solicitação. Agora, onde houve os pontos falhos nessa mudança do novo centro, poderiam ter sido realizadas também mudanças pontuais e que pudesse atender alguns anseios, muitas vezes particulares ou de alguns grupos. Então isso pode ser entendido assim. Agora, eu não sei se essa volta do trânsito, e não é que vai ficar igualzinho como estava antes, não é bem assim. O hipercentro comercial de Carneirinhos já sofreu
uma mudança que foi feita ali, indo rumo à igreja, indo rumo ao hiper, foi feita uma ilha, mas ela ainda, inclusive, está fechada. O serviço está praticamente pronto, mas ela não foi aberta para funcionar. A gente não sabe se isso vai funcionar bem ou não. Torcemos aquilo que eu disse, torcemos para que tudo em Monlevade possa funcionar bem, mas por enquanto não abriram. Hoje à tarde mesmo eu passei lá, estava fechado. Está tudo fechado com placa e com bandeirolas e fitas de segurança no local. Então vamos esperar abrir para ver como é que funciona, para ver se tem que fazer alteração. As coisas na vida são dinâmicas, as coisas são dinâmicas. De repente o que foi feito no trânsito agora, algum ajuste tem que ser feito mais à frente e nós temos que encarar isso com naturalidade, Falcão. Muito bem. Você concorda com o estacionamento rotativo? Se sim, por quê? Se não, por quê? O estacionamento rotativo, ele veio para essa fase da mobilidade urbana, ele veio desde governos anteriores, não é de governo passado, mas de governo antepassado e antepassado. O estacionamento rotativo não é novo em Monlevade, ele é de governos anteriores. Ele tinha uma outra forma de funcionamento. Agora, as coisas na modernidade, da mobilidade urbana, elas têm que avançar. Agora, o que eu penso é o seguinte, eu penso que é preciso que seja feito um estacionamento rotativo, antes de opinar qualquer coisa. O achismo é que é um problema. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, eu acho que tudo depende de estudo. As pessoas querem muito a ciência para a saúde, mas não quer a ciência para outros setores. O Falcão é motorista que pega um ônibus aqui e leva em nível internacional. Agora é qualquer um que leva? Não, não é. Tem que ser conhecedor da situação. Então o que precisa fazer? Para mudança em trânsito, para mudança em estacionamento rotativo e outras mudanças, quando você vai fazer um plano diretor para o município, você contrata um especialista, uma empresa especialista em plano diretor. Quando você vai fazer um trabalho de georreferenciamento para atualizar o mapa do IPTU da cidade, você tem que contratar uma empresa especializada em georreferenciamento. Assim como o estacionamento rotativo, questão de trânsito e outros assuntos mais na cidade, tem que ser feito dessa forma. Não adianta eu achar que tem que ser de um jeito, o Falcão achar que tem de outro, e você que está do outro lado da tela aí, no seu celular, nos assistindo, entender que tem que ser de outra maneira, né? Cada um no seu cada qual. Então é preciso que seja feito um estudo mais aprofundado, para que as coisas possam caminhar melhor com base científica em cada setor que Monlevade precisa e merece. Então, viu, vou ler mais uns comentários aqui. Olha quem está presente conosco na live aqui, ó. O vereador Fernando Linhares Pereira. Um abraço, Fernando. Ele manda aqui um abraço ao Falcão e sua equipe, excelente entrevista, pessoa esclarecida e sabe se expressar bem ao entrevistado. Regiane Reis, boa noite, ótima iniciativa falar de literatura. O país precisa de mais livro e mais educação. Falou tudo, hein? Denis Martins de Souza, você sumiu hoje, Denis, o que aconteceu? O Denis é um camarada que ele é um seguidor fiel da live Bate-Papo com o Falcão. Ele está sempre presente. Tem que ter respeito mesmo com a opinião, eleitor. Teve uma opinião, por isso aconteceu o episódio no bairro Industrial. Ele defrontou a opinião do cidadão. O cara perguntou por que tirou o posto do Industrial e ele falou que o posto no Cidade Nova estava bom. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Will? Não, porque eu me lembro desse episódio que o cidadão jogou uma lata de cerveja, né, contra o carro. Eu vi um vídeo curto sobre essa situação. Eu não posso comentar porque eu não estava presente, nem tinha áudio da situação, né? Mas o fato é isso, né? O fato é que essas coisas acontecem e nós podemos debater tudo com educação, com boa formação, mas nunca com atos violentos, atos que tornam indigno a postura do ser humano, Falcão. Muito bem. Aqui o outro comentário que tem aqui é o Edson Jacon, com Edmilson, que ele
fez a pergunta para o Tomás, foi para o Edmilson. Um já deu a resposta para o outro, né? E ele falou do livro que ele está lendo, né? E super recomenda. Sim. E o Sávio César Magalhães, obrigado, Savinho, pela presença conosco. Ele fala que Simone foi uma péssima prefeita. É como você falou, né? Cada um tem uma forma de pensar, a gente respeita. Claro. O Edson Luiz Jacon também, ele concorda. Edson Luiz Jacon, opa, esse eu vou querer. Eu creio que é a máquina que vomitava a voz. Todo mundo quer possuir a máquina que vomitava a voz, né? Hoje, em qualquer rede social, qualquer canal de comunicação, é um livro que a todo momento, toda esquina, você vê falar. E veja bem, escritor do interior, da cidade de João Malevade, levando nosso nome para o Brasil e para o mundo. Parabéns para você, Will, pela inteligência, por criar e levar o nome da sua cidade em Val. O nosso amigo, o Ayrton Santos, Academia Molevadense de Letras. Meu sonho é com Will Jones Nogueira, um imortal. Opa! Fala aí, professor. Professor não dá moleza, não. Edmilson Tomás, olá. Concordo plenamente. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bom, vídeo, senão eu vou ler de novo aqui, eles vão rir da minha cara, né? Deixa eu dar uma boa noite para o meu amigo aqui, Clebinho, né? De aluguel, em apartamento em Guarapari. Obrigado pela presença. Também é um apoiador e está sempre ajudando o Falcão a manter essa estrutura de pé. Obrigado pela presença aí, Clebinho. Robson Luiz, agora esse Cetran é uma porcaria. Carlos Alberto Doquinha, cheguei agora. Boa noite, amigo Doquinha. Denos Martins de Souza, Trânsito Kaká, coitado, se funcionar vou parabenizar. Mais um veículo de grande porte, vão passar onde? Acho que lado direito descendo deve ser para ciclista. Muito bem. Boa noite a minha amiga e colaboradora, Cristina Ângelo. Pena que tem gasto para fazer e gasto para refazer. E aí vai dinheiro público. Agora venhamos, o trânsito está bem melhor. O Denis Martins de Souza responde para a Cristina. Tinha ficado, né? Mas vamos ver com os benefícios para empresários. Cristina Ângelo novamente. Quem mexeu no trânsito não era especialista. Por isso a população ficou insatisfeita. Esse estudo não foi feito. Não foi feito. Carlos Alberto Doquinha, Will Johnny, ilustre personagem do GEL. Fazemos disso. Abraços. Verdade. O GEL, só abrindo parênteses aí, o GEL que o doutor Carlos Alberto se refere aí, é o Grêmio de Estudo Literário, do qual ele fez parte conosco na década de 80. Na década de 80 nós já tínhamos o Grêmio de Estudo Literário em Monlevade, saudoso professor Nilton de Souza e outros colegas mais de Grêmio de Estudo Literário, do qual o doutor Carlos Alberto Doquinha fazia parte. Aquele abraço. Muito bem, daqui a pouco, gente, eu volto a ler mais comentários aí, vou fazer questão de ler todos, como o Will também, mesmo o tempo da gente é curto, mas ele também faz questão de responder a todos, né, e escutar os comentários de todos. Quando ele chegou aqui, me frisou, Falcão, me pergunte o que você quiser, eu estou aqui para responder. Então, quando um entrevistado chega e te dá essa resposta, não é aquele que chega, não, Falcão, essa aqui eu não respondo, não. Falcão, o comando do programa é seu, eu sou um convidado para vir aqui. Se eu vim aqui, foi para quê? Claro. Para te responder as curiosidades suas e do público que te segue. Claro. É o que está acontecendo aqui agora. Claro. O que você espera da administração de Dr. Laércio e Fabrício nestes 4 anos? Eu espero que o Dr. Laércio e o Fabrício Lopes tenham o maior êxito possível, sejam uma administração coroada de êxito, porque quando nós entendemos que uma administração possa ir bem, é sinal de que o município pode ir bem. Então eu desejo todo sucesso para a atual administração, que ela possa ser composta de muitos acertos, mais acertos do que erros, para que Monlevade possa caminhar melhor. Agora, o povo, ao final do seu mandato, o povo é que vai avaliar, através das urnas, se o mandato foi bom ou se foi ruim, ou se foi médio, como é que foi a aprovação. Mas eu, particularmente, desejo que vá bem para que a minha cidade vá bem.
É interessante, né? A gente lê comentários, cada um faz sua crítica da forma que queira fazer. A gente está aqui para ouvir, se puder responder, responde. Que aqui eu não obrigo o entrevistado a responder nem as perguntas que eu faço e nem as perguntas que o público faz. Mas detalhe, né, Will? Você digitar no celular quando nós estamos conversando, essa opinião é muito fácil. Mas chegar e sentar aqui do lado é difícil, né, meu irmão? Eu sempre falo isso, gente. E uma coisa que eu falo, o bate-papo com o Falcão, é claro que eu trago pessoas inteligentes, né? E que saibam levar conhecimentos à população. Como eu estou tendo o Will aqui, fiz um convite para ele para fazer parte do grupo também. Pelo menos uma vez no mês, 2 em 2 meses ele vinha aqui para a gente discutir política, outros fatos relativos ao Brasil, não só João Molevade. Que o Will é um cara que ele está sempre ligado nas leituras, ele acompanha tudo. Então, muita coisa que eu vou perguntar para ele coisa aqui que ninguém vai entender porque eu fiz a pergunta para ele. Mas é porque eu sei até o nível que ele alcança nas leituras dele. É um cara que está sempre bem informado. Eu vou perguntar para ele uma lei, ele sabe a lei do transporte. Então é um cara que realmente ele sabe. Então eu fiz um questionário muito bacana dentro da capacidade dele, que eu sei que ele tem até além. Apesar, meu amigo Will, de estar muito cedo para falar em reeleição, que nomes você acha que poderia despontar como candidatos? O interessante, eu não sei se a pergunta ela se volta para as eleições municipais, estaduais ou em nível federal. Mas eu gostaria de dizer para você que eu sou um apaixonado pela democracia, sou um apaixonado. Então, quando você bipolariza uma eleição, isso me deixa muito chateado porque parece que o país, o estado, o município não tem outras opções. Então hoje a grande mídia está bipolarizando a questão Lula e Bolsonaro. Ora, não existe como pré-candidatos no Brasil somente Lula e Bolsonaro. Nós temos outros nomes que precisam ser colocados à mesa e precisam receber igual atenção da grande mídia para que nós possamos ter uma opção de escolha diante das propostas que vão ser colocadas, diante das ideias que vão ser colocadas. Então a democracia ela precisa ser mais ampla e ter uma democracia mais ampla, isso significa que tem que ser dadas condições, tem que ser dadas as condições para outros personagens entrarem no jogo. Então é preciso parar com essa questão de que isso tem que ser bipolarizado. Não pode. É preciso abrir o espaço. Então nós temos nomes que ainda vão entrar para essa história, Falcão. Então hoje, dizer que uma eleição para a presidência da República, para o governo do Estado e para o município de João Molevade, dizer que isso já é uma coisa definida, que A e B é que vão disputar a eleição, é um grande equívoco nós pensarmos assim, porque as coisas caminham, as coisas andam, e hoje, além da grande mídia, tem uma força tremenda na mídia que vem surgindo por aí, que são as redes sociais. E, se bem que a grande mídia também está penetrando nas redes sociais, mas são de pessoas simples, pessoas humildes, que às vezes não têm aquela técnica para escrever igual alguns jornalistas profissionais de grande mídia, mas são pessoas que vão ajudando a formar opinião. E isso é muito importante, Falcão. Muito bem. O diretor está me cobrando aqui, tem hora que eu esqueço das coisas, ele fica ligado, né? Para se concorrer a este livro maravilhoso, A Máquina que Vomitava Voz. Além de entrar na live, se a gente comentar, nem que seja mandar uma boa noite para nós, para a gente saber que você está por aí. A gente está vendo muitas pessoas aqui na live, mas muitas o nome não aparece. Eu não perderia nunca a oportunidade de ter gratuito e ortografado pelo autor que é Will Jones, A Máquina que Vomitava a Voz, que hoje como diz, é o poet da escrita de João Molevade hoje. Obrigado. Né? Tem que parabenizar meu amigo, porque é um cara muito inteligente. Eu vou falar aqui mais 2 comentários, vou falar mais um bocado dos meus patrocinadores, senão o programa Bate-Papo com o Falcão não fica de pé. Eu tenho que dividir, porque são muitos, né? Graças a Deus, a credibilidade continua. Olha que coisa interessante sobre o Covid. Mesmo diante do Covid, eu fiquei sem fazer live durante um bom tempo, né, Will? Sim. Interessante, meus patrocinadores não me abandonaram, pelo contrário, foi quando me deram mais apoio. Isso é muito Então, importante. gente, o nome de cada comerciante que eu falo aqui, vocês que estão do lado, que são meus seguidores, dê moral pra essa rapaziada.
Vai lá, toma um cafezinho, compra um presente, vai fazer um móvel, vai lá e procura o patrocinador que está aqui, Fabrica Móveis, está patrocinando aqui, vai em nome do Bate-Papo com Falcão, eu tenho certeza que ele vai fazer um desconto para você, que essas pessoas acreditam na cultura de João Malevade. E a maioria deles confia que eu estou levando cultura para as pessoas que estão do outro lado. Então, para que eu continue de pé, que eles continuem me ajudando, eu preciso que vocês também colaborem. Ajuda o papai a continuar, a trazer coisas boas para vocês, como a palavra de um sábio como Will John. Beleza? Então vamos lá. Comentário aqui agora do Robson Luiz. Temos que respeitar a todos. Foi ridícula aquela cena. Ô Robson, manda para nós aí qual cena que você acha que foi ridícula aí, para a gente poder entender o seu comentário. Tamo junto, meu amigo. Esperei você voltar aqui, você não voltou. Edson Luiz Jacon. E a Simone fez a mudança no trânsito com consulta? Quem foi o inteligente que era especialista para fazer aquela balbúrdia? Eu não sei responder porque tem coisa, né, Will, que é administrativo, né? Mas o Will pode estudar isso depois, talvez ele te dá a resposta, ou talvez não dá. Igual eu falei, o entrevistado aqui, ele responde o que ele quer, ele fala o que ele quer. Ele que sabe o que ele deve falar, o sim ou não. Eu nem sei se a pergunta foi direcionada a mim, Falcão, nesse contexto, mas eu volto a defender que toda e qualquer mudança, inclusive na atual administração, seja em trânsito, seja em rotativo, estacionamento rotativo, seja qual for mudança, plano diretor da cidade, eu defendo a ciência. Eu acho que tem que ser feito com estudo, com ciência. Essa é a minha postura, essa é a minha opinião com relação a todo e qualquer assunto da vida pública ou da vida privada que interfira. Eu não posso criar uma vacina se eu não tenho conhecimento científico, do sentido farmacêutico, sentido laboratorial de vacinação. Eu tenho que entender que a ciência apropriada, cada um no seu cada qual, para criar. Essa é uma posição que eu tenho com relação a muitas coisas que interferem na vida da população. Muito bem. Comentário da minha amiga Cristina Ângelo. Antes de pensarmos em reeleição, temos que centrarmos na paralisação da pandemia. Você concorda? A paralisação da pandemia, eu acredito que a pandemia da Covid-19, eu acredito que ela ainda vai ficar por muito tempo no nosso meio, viu, Falcão? Infelizmente, vai ficar por muito tempo e nós estamos falando aí em primeira e segunda doses, mas eu acredito que nós vamos ter a terceira, quarta e quinta doses. Eu também. Tá? Eu acredito que isso vai se estender. Então a pandemia não vai ser uma coisa fácil de ser dominada. De repente, baixou o número de gente internada, gente contaminada, e de repente já se fala numa terceira onda. Então isso é muito delicado. A população precisa continuar colaborando, precisa continuar fazendo a sua parte, então isso é muito, muito delicado. Não é por causa de uma doença que precisa ser exterminada que o mundo também vai parar. O mundo não pode parar. Às vezes a marcha fica um pouco lenta, mas parar de vez não pode parar, porque se parar as pessoas morrem. Então nós precisamos entender que nós precisamos de ir atuando à medida do possível, e aliando a saúde com a economia, fazendo uma questão bem equilibrada, para que nós possamos buscar esse ponto de equilíbrio para a boa sobrevivência da nossa população mundial, inclusive. Tá? Muito obrigado. Carlos Alberto Doquinha manda o seguinte comentário. Sinto feliz, 2 amigos que renasceram do Covid-19. Deus tem um propósito em suas vidas, com certeza. Com certeza. Vinícius Botelho, grande Will. Eu fiquei pequenininho, perdi, né? Vinícius, boa noite pra você, tudo bem? Você sabe quem é o Vinícius Botelho? Sim, abraço a ele e o pessoal da Luanda aí. É o cameraman do Bate-Papo com Falcão. É um homem que tá aí na rua, sempre de olho e trazendo novidade pra toda João Malevade, através do canal Bate-Papo com Falcão. Um abraço. Isso. Carla Braga, Will, você acha que nós estamos bem assistidos com o Covid, já que você e Falcão passou por ela? Eu acho que sim.
Bacana eu particularmente, Falcão, eu recebi toda a atenção primária, recebi toda a atenção do setor da saúde, da prefeitura, do Hospital Margarida, uma excelência na equipe do Hospital Margarida, de parabéns, desde do zelador, da zeladora, da faxineira, da arrumadeira de cama, a técnica, o técnico, a enfermagem, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, então todos, uma equipe maravilhosa, dedicada e que nós temos que parabenizar, viu, Falcão? Encarar aquilo ali não é fácil, não. E no período que eu estive internado com Covid, a quantidade de gente, foi um pico violento na época, e a quantidade de gente que morreu, e a maioria gente conhecida da gente, isso foi lamentável. Mas eu tenho certeza que a equipe médica fez de tudo para salvar vidas e tem feito de tudo para salvar vidas aqui no Monlevade, viu? Eu tive um tratamento muito especial e peço às pessoas, às vezes, para colaborar e evitarem. Eu cheguei a ficar 2 dias sentado numa cadeira porque não tinha lugar para mim. E sofrendo, né? Eu estava com o pulmão numa situação complicada. A gente que é teimoso é complicado, a gente não acredita que está doente. Não é fácil, né? Então eu falo para vocês, o Covid existe sim. Se cuidem, se previnem, porque não é fácil. E deitar naquela cama de hospital não é brincadeira. Você que está me assistindo aí, o que você puder para evitar, faça. Não faça como eu, que achei que as coisas não chegariam assim. E Deus me mostrou que o propósito dele é maior. Pela minha teimosia, Deus me deixou cair lá e me levantou novamente. E hoje eu sou o mensageiro dele para falar para você que está do outro lado aí, ó. Estou aqui fazendo meu trabalho, essas perguntinhas, levando conhecimento a você. Mas toda hora eu peço a Deus, tá? Para me dar a luz, me iluminar se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Não brinque com a palavra de Deus. O Covid existe. Não adianta ficar criticando o outro. Quando você está na farra, quando você está na bagunça, cada um tem que ter sua própria consciência. E aprender, cada um, cuidar da sua vida e deixar a vida do outro. Né? Você está se cuidando? Se cuide. Se o outro não está se cuidando, é ele. Né? Cada um no seu lugarzinho. E beleza. Eu vou ler mais 2 comentários aqui. Mas o Will, vou mudar de assunto, viu, meu amigo? Só vou ler esse comentário aqui. Denis Martins de Souza. Carlos, tão político, que aconteceu a cena na rua Ipatinga no mesmo dia, estava na rua ao lado. Cara já estava revoltado antes dele chegar. Estou falando porque estava lá. Ele foi infantil de ter parado onde tirou um posto médico e uma rua até hoje sem condições de andar a pé. Muito obrigado, Denis, pelo seu comentário. E eu vou mudar de assunto com o meu amigo Will. Mudando de assunto, Will, vamos falar sobre a Câmara Municipal. Você ficou surpreso com a eleição deste grupo de vereadores? E por quê? Surpreso não. Eu não fiquei surpreso não, porque a democracia com relação ao parlamento é isso aí. Ela reflete a opinião da população com relação àquilo que ela tem, o que ela tem de proporcionalmente maior em termos de votos. Vamos exemplificar isso. Se nós observarmos, o vereador que teve mais votos, não chegou um só, chegou a 1.000 votos. O resto, todos tiveram abaixo de 900 votos. Tá? Então, aí vai ter vereador com 400 votos foi eleito, sim, com 500 votos, sim. Então aí você observa que você teve vereador com a votação entre 400 e 550 votos, tiveram vários vereadores. Né? Então, aí esse universo, aí você para e pensa, Monlevade é uma cidade com mais de 55.000 votos válidos, que poderiam ter sido válidos, mas tivemos aí 40 e poucos mil votos válidos, e mesmo assim, esses 40 mil votos válidos, o que são 400, 500 votos diante de 40 mil? Então essa questão de eleger-se vereador é uma questão muito superficial, muito sublime. Então tanto faz ter ganho o vereador
o vereador com 1.000 votos ou o outro com 400, então isso é muito relativo. Então não me surpreendeu. E isso, a nova legislação, porque essa é a primeira eleição que houve para vereadores sob nova legislação, onde há o resto de sobra que caminha para outra coligação, para outro partido, que acabou a coligação proporcional, então aquela sobra de voto vai para uma determinada coligação que é feita de um só partido. Antes era feito por 2, 3 partidos. Então isso aí procurou contemplar o pluripartidarismo, mas também trouxe prejuízo para candidatos que tiveram aí 800, 900, 950 votos que perderam a eleição. Então nós tivemos isso em Monlevade, candidato com 700, 800 votos que ficou de fora, e candidato que teve 386, 400 e poucos votos dentro. Então isso faz parte do jogo da proporcionalidade dentro dessa democracia do pluripartidarismo. Não fiquei surpreso com isso, não. Houve uma renovação muito grande, mais de 50% dos vereadores com relação à Câmara anterior, e está muito cedo para você analisar se essa Câmara é pior ou pior que a outra, é melhor ou pior. Então está muito cedo para fazer essa análise ainda. Nós estamos passando por uma fase em que cada vereador, dentro da sua limitação, vai fazendo o seu trabalho. Então, nós precisamos ficar bem atentos a isso. É aquilo, eu acho que nós precisamos julgar um governo, julgar uma administração, julgar um parlamento, depois que completar os 4 anos. Aí nós vamos para o julgamento na urna, e aí o povo vai reconduzi-los ou vai tirá-los, substituí-los, conforme a vontade popular. Muito bem. Vou te fazer uma perguntinha e vou ler um comentário, né? A perguntinha está dentro do quadro dos seguidores, né? Sim. E por aí eu vou encerrar os comentários, que nós temos que terminar o programa, né? Sim. Já está cansado, né? Denis Martins de Souza, se você fosse da comunicação, divulgava um calçadão em plena pandemia? Um calçadão? É. Calçadão? Eu não entendi a pergunta. Onde seria esse calçadão? Como seria? Eu não entendi a pergunta como ele coloca. Quem seria esse calçadão? Foi feito pela administração? Onde seria? Seria no centro da cidade? Seria em bairro? Vamos dar um tempo para ele refazer esse questionamento para a gente tá respondendo a contento. Cleonice Gomes Nogueira. Pareceu gente diferente aí. Will é um dos maiores especialistas na área de comunicação de Monlevade e região, né? E não é porque é meu irmão, mas é que o cara é bom mesmo. Com certeza, hein, Cleonice? Eu agradeço, né? Suspeita para falar, porque é irmã, né? Mas então agora, pode falar, meu amigo. Não, agradecer a Cleonice pela manifestação, que esteve aqui participando com você de uma live. É uma pessoa do setor da educação, de uma competência muito grande, de uma capacidade muito grande, e com certeza, viu, há mais de 25 anos dando grande contribuição para a educação de em Monlevade e região, viu, Falcão? Cleonice realmente é uma pessoa ímpar nesse sentido, e é para quem nós precisamos tirar o chapéu. Muito bem. Bom, você embrenhou na política. O que é uma boa política para você? A boa política, ela precisa estar voltada para aquilo que faça o bem ao próximo, o bem à população. Política, você não pode usar da política, se servir dela. As pessoas precisam ir para a política para servir aos outros e não se servir da política. Então isso é uma boa política. Quando você entra na política para servir e não para se servir, aí você está praticando uma boa política para a população de um modo geral, Falcão. Muito bem. Ô, Vitor, seu comentário, poder assistir o John depois, como é que é a questão do YouTube, dá uma palavrinha pro público que está assistindo a gente. Você está muito calado hoje, está preocupado? Para poder, quem não pôde comparecer hoje na live do Facebook, também vai estar lá no YouTube, no nosso canal Bate-Papo com o Falcão lá.
um bate-papo com o Will Johnny. Então, se você não viu aqui no Facebook, vá no YouTube que você vai ver. E o que você achou do camarada Will Johnny? Top dos tops. Top dos top. Obrigado. Esse camarada, ele é fora do comum, tá? Então vamos lá. Fale um pouco da política em nível nacional. Para você, que também é professor, quando devem retornar às aulas presenciais? Falando um pouco da política em nível nacional, Falcão, eu quero me reportar sobre aquela questão que eu levantei aqui, da bipolarização política que o Brasil está enfrentando, né? É preciso acabar com isso, de que o Brasil só tem Lula e Bolsonaro, só tem lulista e bolsonarista nessa pré-disputa eleitoral. Nós precisamos que a grande mídia, que as redes sociais tenham mais consciência e que abram esse leque para ver os outros pré-candidatos, as outras ideias. O Brasil é muito grande, então é preciso, em nível nacional, abrir a mente, abrir a cabeça, pesquisar, buscar outros candidatos, buscar as alternativas, que de repente o sujeito não quer votar nem Lula nem Bolsonaro, ele quer votar numa terceira via, uma terceira ideia. Isso pode acontecer. Então, mas é preciso oportunizar a esses candidatos, a esses pré-candidatos, que estejam expostos a isso e sejam favorecidos com relação a isso. Não adianta as redes sociais, não adianta a grande mídia esconder uma terceira ou uma quarta via para oferecer na democracia ao cidadão brasileiro. Agora, se quer escolher Lula, escolha Lula. Se quer escolher Bolsonaro, escolha Bolsonaro. Mas que tenha a oportunidade de escolher um outro nome. Então nós vamos ficar nessa peteca, bate para lá, lulismo para cá, bolsonarismo para lá. Então é preciso que nós entendamos, tiremos essa viseira, essa verdadeira viseira do rosto e abramos os horizontes e entendamos que a democracia precisa estar contemplando a todos. Então esse é um pensamento que eu tenho com relação à política em nível nacional, em termos da participação. Senão, o que vai acontecer na próxima eleição? Nós vamos acabar tendo um maior número ainda, um percentual muito alto de voto branco, nulo e de abstenção. É a resposta que a urna vai dar para essa democracia que ainda está engatinhando, que ainda às vezes está manguitolando e não dá oportunidade para outros. Muito bem, Vitor, eu vou terminar as perguntinhas com o Will aqui e você, o bastidores aí, já pode encerrar a anotação para quem vai concorrer ao sorteio, a máquina que vomitava vozes. Como você vê a CPI do Covid no Senado Federal, Will? Eu vejo a CPI com a polarização, a cultura da polarização política que acontece com relação até às vacinas. Resolveram politizar a vacina. A Anvisa aprova ou não aprova? Bolsonaro compra ou não compra? Tem que vacinar rápido, não tem que vacinar? Tem que tomar cloroquina e não tem que tomar cloroquina? Então ficam polarizando, politizando essa questão da vacina. Então a CPI da Covid, cada um fica com o seu cabo de guerra. A tropa de choque do presidente Bolsonaro defendendo ali a postura dos entrevistados e a tropa de choque de oposição formada por Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, todos senadores, ali puxando e atacando as pessoas, atacando inclusive profissionais que comparecem ao Senado para poder responder aquelas questões. E vejo essa CPI que tinha tudo para ser uma CPI mais equilibrada, para ir a fundo nas apurações, mas eu vejo que essa CPI ela está fadada a dar em nada ou quase nada, exatamente por causa da politização. A coisa vai para plenário depois de 90 ou 120 dias, vai para plenário, vão fazer um relatório, o plenário é que vai votar um relatório, se concorda com ele ou se não concorda, e aí pode dar em alguma coisa ou pode dar em nada. Mas por enquanto eu acho que ela está assim, muito politizada e poderia ter sido assim, bem mais técnica e mais profunda. E quando eu falo profunda, não é só saber se o governo Bolsonaro atrasou em comprar vacina,
tá lenta a vacinação no Brasil, por que está lenta, mas ir mais fundo, para saber o que se gastou também de dinheiro, quem gastou, quem foi o ordenador de despesa, qual foi o governador, qual foi o prefeito que foi o ordenador de despesa, né? E inclusive apurar porque um aparelho respirador custou 25 mil reais e o outro custou 200 mil. Então é preciso ver isso aqui. Por que variou tanto de estado para estado? Por que uma seringa custou 20 centavos e outra seringa custou 3 reais? Então essas coisas têm que ser avaliadas, né? Agora já levantaram a lebre de ontem para hoje, levantaram a lebre, e isso ainda não é oficial, né? Nós estamos falando em primeira mão aqui, já levantaram a lebre dizendo que o Tribunal de Contas da União estaria levantando, apurando um estudo sobre os gastos no país em 2020 sobre mortes de Covid, e que um grande percentual de mortes registradas com Covid não foram mortes de Covid. Agora, isso vem à tona hoje ou vem à tona amanhã, e isso o Tribunal de Contas da União deve levantar e colocar as claras para acabar com esse disse-me-disse, o que é ou o que não é, Falcão. Muito bem. O que podemos tirar de bom da pandemia? O que nós podemos tirar de bom da pandemia? Muita coisa, muita coisa. Entre essas coisas, Falcão, entender que a pandemia nos levou à reflexão. Primeira coisa, Deus. Esse mundo, a planeta Terra, esse universo, existe alguém que está no controle disso, e esse controlador chama-se Deus. Essa manutenção chama-se Deus. A pandemia, ela serve para mostrar que não tem pobre, não tem rico, não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem ninguém que seja maior que ninguém. Nós estamos vendo a Covid-19 ceifando vidas de ricos, de pobres, de negros, de brancos, de todo mundo. Então, nós estamos observando isso, que a pandemia está nos trazendo lições, e muitas lições, tá? Que nós precisamos ser seres humanos um pouco mais decentes do que somos. Precisamos ser um pouco mais decentes nas nossas formas de relacionar com o ser humano. Então, tudo isso, né? Então, nós estamos falando aqui sobre a experiência da Covid, sobre a experiência de passar por uma cirurgia grave. Então, nós estamos pensando assim, que Deus nos proporciona muitas vezes um frio para mostrar qual o cobertor que nós precisamos estar cobrindo com ele. Então, isso é muito importante. A pandemia traz lições homéricas, lições importantíssimas para nós, principalmente com relação ao respeito às coisas de Deus e com respeito ao próximo, Falcão. Muito bem. Antes de eu fazer uma pergunta para o Will, eu vou ler os comentários aqui, enquanto os bastidores vão preparando os papéis para quem vai ser contemplado com a máquina que vomitava vozes. Muito bem. Cleonice Gomes Nogueira. Carlinha, vou te dar um livro de Will. Você comprou o livro da minha menina. Vou lhe dar um. Pode pegar comigo. E o meu chega que dia, Cleonice? Carla Braga, Will me dá um livro de presente. Marcos Martino, prazer tê-lo conosco na live, Marcos. Boa noite. Mas não acham que a CPI acaba mostrando para a sociedade quem está mentindo? Marcos Martino, um abraço, boa noite. Esse grande produtor de jingle, esse grande artista que nós temos, uma expressão do meio cultural, uma satisfação muito grande tê-lo aqui. A pergunta feita aí com relação a essa situação mostra realmente. E não é Martino e outros internautas que nos acompanham só uma questão de mentir, mas é uma questão também de omitir e de agir. Às vezes a mentira, ela pesa muito, a omissão pesa muito também, e a ação, se ela for uma ação errada, ela pesa muito mais até que uma omissão. Então é preciso que essa CPI, ela tinha que existir, tem que existir, e a CPI tem que apurar e tecnicamente apurar. Doa em quem doer, e isso tem que acontecer. A despeito de ser bolsonarista ou contra o governo Bolsonaro,
tem que doer em quem tiver de doer, e é preciso que se pague por isso. Porque a população está pagando, já está pagando um preço muito alto por tantos desmandos que têm acontecido Brasil afora. E quando eu falo desmandos Brasil afora, é aí que a CPI precisa ser séria e técnica para apurar onde realmente estão esses desmandos que tanto prejudicam o povo brasileiro. Muito bem. O Denis Martins de Souza, ele manda aqui, ó. Como é bom entrevistar um cara com conhecimento e com sabedoria. Isso não é pra todos, não é pro Falcão, tá? É pra todos, não. Obrigado. Ô, Denis, é brincadeira. Mas você sabe, como você é um fiel conosco, eu trago gente que tem sabedoria, não desfazendo os demais. Você também é um cara que gosta de estudar uma política, gosta de entender das coisas. Você também é meu convidado, lá que você quiser vir, sentar com a gente bater um papo. Você vai escolher seu tema. Eu nem escolhi tema com o Will. Eu só convidei ele e falei, vou te perguntar um bocado de coisa aqui. Falou, pode perguntar. Porque, como você falou, o cara tem conhecimento e tem sabedoria, né? E a Carla diz aqui que, creu nisso, né? Você fez ela gostar de ler, né? E quer que você dê um presente de um livro para ela, mesmo que ela ganhe no sorteio. Legal, Carla. Você ganha no sorteio. Já que você já tem o que você ganha de sorteio, você me dá para mim de presente. O Vitor poder ler mais um pouquinho e entender as coisas. Vitor, você tem alguma coisinha que você gostaria de falar para o nosso amigo Will? Ou fazer uma pergunta para ele? Esteja à vontade. Eu queria te perguntar que caso as aulas voltassem, você acha que deveria ir a turma toda ou um pedaço da turma de cada vez? Eu penso que o retorno às aulas ele precisa acontecer com muita responsabilidade. Primeiro, o retorno às aulas precisa acontecer com diálogo com as classes envolvidas. Se eu sou pessoa envolvida, eu preciso saber como é que isso vai acontecer. Então é preciso que o poder público, primeiro, dialogue com as classes docente e discente. É preciso conversar com os professores, é preciso conversar com os alunos, é preciso conversar com os pais dos alunos. E é preciso, sobretudo, proporcionar uma vacinação. A vacinação ela precisa acontecer de modo geral para os profissionais da educação. E quando eu falo sobre profissionais da educação, eu falo não só professores, mas também diretores, supervisores, coordenadores e secretários de escolas. E desde o porteiro da escola até o diretor. E porque quando nós falamos em retorno às aulas, aí nós não podemos colocar uma viseira e entender que só professor tem que ser vacinado. Todos têm que ser vacinados, porque todos estão lidando com os alunos ali. Especificamente João Monlevade, o que envolve a educação não é só o interior da escola, mas o trajeto da escola. Quantos alunos vão poder chegar até a escola através do rota escolar? Quantas pessoas vão estar ali? Então eles não estão correndo risco de ser contaminados pela Covid no rota escolar? Não estão correndo risco de ser contaminados no trajeto para a escola? Então a vacina é preciso estar em primeiro plano com relação a isso, e o diálogo. Então, quando tiver um índice de vacinação, aí a ciência que vai dizer. Quando tiver um certo nível de vacinação, é preciso estudar a proporção de alunos que vão para a escola. Se são 40%, 30%, 50% ou 100%, de repente 100%. Né? Então vamos analisar isso, repito, principalmente em João Monlevade, que é um caso muito atípico, onde você tem um rota escolar transportando aí 8, 9, 10 mil alunos por dia para as escolas de Monlevade. Então isso precisa ser tratado com muito cuidado para não haver o aviltamento, o alastramento da Covid-19, essa contaminação muito ampla, trazendo um prejuízo maior, quando na verdade nós estamos trabalhando para poder dominar a pandemia. Muito bem. Ô, diretor, eu vou fazer os agradecimentos. Aqui é a última pergunta para o nosso mestre, o Will Johnny. Gostou da resposta dele? Gostei. Muito bem, meu jovem. Esse cara é metido que ele fala bonito. Ele Vai longe. É um expert. Vai longe. Lanchonete, restaurante e pousada Recanto. Loja Brasil, nacionais e importados. FR Segurança, monitoramento e consultoria. Arte Móveis Planejados. Total Vox. Castanhas, Cíntia Gandra. Pneus Arte. Residencial Sebastiana. Supermercados Fraga. SL Tour Turismo.
Loanda Materiais de Construção, Borracharia Santa Bárbara, Reis Turismo, Clebinho Aluguel de Apartamentos, Táxi da Jerusa, Falcão Turismo e Jasmim Turismo. A sua melhor companhia nos seus melhores momentos, né? Vou deixar o Will fazer a última pergunta dele, né? Fazer os agradecimentos dele, depois mandar meus abraços. A última pergunta, Will, que você foi premiado com ela. Quais são suas expectativas em relação ao mundo? A minha expectativa com relação ao mundo é que Deus possa continuar abençoando o mundo inteiro, que Deus possa colocar a sua mão sobre a nossa terra, que possa estar sarando as pessoas, evitando novas contaminações, acabando com essa praga que é a Covid-19, que Deus possa estar protegendo principalmente as nossas crianças, Falcão. O grande futuro desse mundo, o grande futuro desse país, que Deus possa estar com a sua mão protetora, onipresente, onipotente, onisciente, protegendo cada um de nós para que nós possamos ter dias melhores. Essa é uma expectativa e eu creio que o mundo precisa orar, rezar, elevar suas preces a Deus, principalmente pedindo pela saúde, pelo emprego, pelo desenvolvimento de cada ser, pelos momentos de lazer saudáveis, de lazer saudável que as pessoas precisam ter. Então, que Deus possa estar contemplando a humanidade. Não é que nós torçamos para voltar aquilo que alguns estão chamando de normalidade, porque algumas normalidades, entre aspas, que havia por aí, nada tem de normalidade, mas a normalidade que Deus possa estar abençoando e concedendo que cada um possa sair dessa situação, elevando-se com firmeza, com saúde, com respeito ao próximo, e que o mundo possa ser mais amável e mais tolerante, que você possa ser mais tolerante na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, na convivência, na sociedade, que as pessoas possam ser mais tolerantes e entender realmente que o respeito à opinião do outro, ninguém é igual a ninguém. Até as nossas digitais são diferentes. Por isso que cada um tem uma carteira de identidade diferente, porque o dedão aqui é digital, aqui é diferente. Ninguém tem um digital igual. Então que nós possamos saber conviver com as diferenças e com esse respeito. Quando você procura saber conviver com essas diferenças, como temos que conviver com as diferenças da nossa digital, nós vamos longe e na presença de Deus nós vamos andar, nós vamos voar e voar para sempre para um bom lugar, viu, Falcão? Muito bem, Vitor. Vamos ver a vasilhinha aqui, ó, o nosso amigo tirar o nome aqui de quem vai ser o primeiro contemplado com a máquina que vomitava a voz. Ah, Vitor. Pode tirar, ué. Ele quer que você tire, Vitor. Isso. Vamos lá. Dá pra ele ler, dá pra ele ler. Número 1. Você vê se vai entender a sua letra, hein? Contemplado. O primeiro contemplado. Internauta contemplado. O Vitor tirou aqui. Tá aqui. Tá dentro do pote da Margarina Delícia, hein? Tá aqui, ó. Carlos Alberto Doquinha. Nosso amigo Doquinha. Número 2. Número 2. Aí, Doquinha, primeiro ganhador do livro A Máquina que Vomitava a Voz, nesse sorteio. Muito bem. Segundo vencedor aqui. Marlon Silva dos Santos. Marlon Silva dos Santos, nosso amigo Marlon Bal. Bar Metalúrgico? Isso. É colega seu de profissão, né? Profissão. Sempre viajando. Sempre ligadão com a gente. Certo. E o terceiro contemplado, Fernando Linhares. Ó, o nosso amigo vereador Fernando Linhares. Um abraço, tá aí. Os 3 contemplados aí com o livro A Máquina que Vomitava a Voz, viu? Pois bem, gente. Para recebimento do livro, vocês vão entrar em contato pelo telefone 98632-0605. E quem quiser assistir a live do Will, por onde que dá para assistir daqui a pouco? Pelo YouTube. Fala para nós aí, dá os detalhes. Você vai lá no YouTube, vai pesquisar lá Bate-Papo com o Falcão e vai achar lá a live do Will Johnny. E eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, filho, fica à vontade. Onde nós podemos encontrar seus livros? Muito bem, boa pergunta, viu, Vitor? O livro
o Vitor perguntando onde pode encontrar o livro A Máquina que Vomitava Voz. Em João Monlevade você pode encontrar o livro na banca da Praça 7 ou pode pedir através do WhatsApp 995315851. Repetindo, você pode pedir o livro através do WhatsApp 995315851. Fora isso, você vai encontrar o livro no site da Amazon, da Kindle, da Americanas, do Shoptime e também da Submarino e da Kobe. Esse livro já está a partir de hoje à venda, estava em pré-venda, está através da venda na Amazon já a partir de hoje. E a partir de agosto, esse livro vai estar também, além de português, vai estar em inglês e espanhol, porque vai para a Europa, para os Estados Unidos e para o Canadá, a princípio através da Amazon e da Kindle. Muito bem, um livro pelo escritor de João Monlevade, levando nosso nome. João Monlevade tem grandes nomes, às vezes estão debaixo do pano, né, Will? Verdade. Não é todos que têm a mesma coragem, né, de chegar e a esse ponto. Mas você sempre teve colado na literatura, você sabe o que fala, não é isso? Monlevade é um celeiro de cultura, viu, Falcão? Um abraço aos escritores monlevadenses, nossos amigos, artistas plásticos, as pessoas que se dedicam à arte cênica, pessoal do teatro. Um abraço, Monlevade tem muita qualidade, os músicos. Então, um abraço a essa turma bacana, viu, Falcão? Monlevade é um celeiro cultural e tem grandes valores culturais, viu, Falcão? Muito bom. Muito bem, meus agradecimentos a toda a minha equipe lá, da Jasmine Turismo e Falcão Turismo, meu amigo Sacatrapo, meu amigo Luizinho, o Alan, o Alex Alvim, o nosso patriarca, o Jorjão, a Marcilene, a Aurora e todos que compõem, o Natal e o Jim, se eu não falar o nome deles, vão bater em mim quando eu chegar lá, a todos que compõem a nossa equipe da Jasmine Turismo. Mandar um abraço pro Cassim também, Cassim, não esqueci de você não. Vem na lembrança, um abraço especial para o meu amigo Dieguinho Fenômeno, lá da Prisma Turismo, meu amigo Tatá, da Ramos Turismo, ao meu amigo Vitinho e ao Valtinho, da Mairink Turismo, e um abraço especial para a Tereza e meu amigo Luiz Melodia, né, pais do Luiz Diogo, né, que é a minha dupla como motorista na Jasmine Turismo. Né? E vou dizer o nome de algumas pessoas importantes da cidade que estarão por aqui levando informação para vocês como o Will levou. Teremos por aqui ainda o Ayrton Santos, Gleidson Caetano, Nádia Guimarães, Samir, Fernando Linhares, César Granda, o ENG, representada por Júnia e Nilza, e o vereador Bruno Cabeção. Na quinta-feira teremos aqui César Gandra e Cíntia Gandra, num papo familiar, né? E a palavra final fica com o locutor mirim de João Monlevade, meu filho Vitor. Então, muito obrigada a todos que participaram aí da live, de Will Johnny, também com meu pai. Muito obrigado mesmo. E repetindo novamente aí, a live do Will Johnny não está só no Facebook, está também no YouTube, como de todas as pessoas que passaram por aqui também estão no YouTube. Então, se não assistiu aqui no Facebook, vai lá que vocês vão ver. E a palavra da Bíblia hoje... Dê um like, né? Esqueceu do like, né? Deixa o like, compartilhe e inscreva-se no canal. Muito bem. E a palavra da Bíblia hoje está em Provérbios 15:22. É assim: um aconselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros ficam fortalecidos. Muito bem. Obrigado, Vitor, pela sua participação. Obrigado por amar o que faz e por fazer bem feito. E obrigado também a Deus por me dar um filho maravilhoso como você. Obrigado, Will, mais uma vez, por ter me dado a oportunidade de aproximar de você e com a boa comunicação que você tem. Creio, não creio eu, creio todos que nos acompanharam por aqui, que com a sua entrevista eu aprendi muito. Pode ter certeza, cada encontro nosso é um aprendizado que eu tenho para guardar nas minhas anotações. O Falcão, um grande pensador, disse aos 76 anos de idade: eu só sei que nada sei. Então nós estamos sempre aprendendo e você pode ter certeza, Falcão, há muito tempo a gente não se via, a gente não se encontrava, mas eu gostaria de dizer para você que essa frase
até com rima, com verso, vai calar fundo no nosso coração, que diz o seguinte: toda vez que nos encontramos, as coisas são sempre assim. Eu levo um pouco de você e deixo um pouco de mim. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado a todos vocês que nos deixaram adentrar no seu telefone ou no seu computador, esse espaço para levar uma boa mensagem para você. E se o Senhor nos permitir, estaremos de volta na quinta-feira, às 19 horas, com César Gandra e Cíntia Gandra. Muito obrigado e até lá, se assim o Senhor nos permitir.